E aqui eu quero falar especialmente para os professores do departamento infantil, os professores, os irmãos, os pais. Eu também já falei isso errado. Já deve ter ouvido falar. Não existe pecadinho e pecadão. Você deve ter ouvido falar sobre isso. De fato, não existe pecadinho. Pecado é pecado. Pecado sempre é grave, porque pecado é contra Deus, né? Mas existem pecados, e existem pecados mais odiosos à vista de Deus do que outros. Então, a pergunta 150 do Catecismo Maior vai expor exatamente sobre isso. Diz assim: as transgressões da lei de Deus são todas igualmente odiosas em si mesmas à vista de Deus? Aí a resposta é: as transgressões da lei de Deus não são todas igualmente odiosas. Então tem pecado e tem pecadão. O pecado e tem pecados mais odiosos. E ele vai dizer: há alguns pecados em si mesmos, em razão de diversas circunstâncias agravantes, são mais odiosos à vista de Deus do que outros. E aí na 151 detalha isso, né? Quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? A resposta: se tornam mais agravantes, primeiro, em razão dos ofensores. Então, uma coisa é um novo convertido cometer um pecado. Outra coisa é uma pessoa experiente na igreja cometer o mesmo pecado. O peso é maior, é mais odioso à vista de Deus. Outra questão: em razão das pessoas ofendidas. Se as ofensas forem diretamente contra Deus, seus atributos, culto, contra Cristo, sua graça, alguém falar diretamente contra Deus, é mais odioso do que um outro pecado qualquer. Ou contra superiores, pessoas notáveis, aqueles a quem estamos especialmente relacionados, devemos favores, ou contra irmãos mais fracos, a alma deles ou quaisquer outros, contra o bem geral de todos ou de muitos. Então a circunstância se agrava. Pela natureza e qualidade de ofensa, se for contra a letra expressa da lei, se violar muitos mandamentos, se contiver em si muitos pecados, se não for só concebido no coração, mas manifestar-se em palavras e ações, escandalizar a outros, não admitir reparo algum. Então o Catecismo Maior vai dizendo: esses pecados são mais odiosos à vista de Deus do que outros, em razão das circunstâncias, pelas circunstâncias de tempo e de lugar. Se for no dia do Senhor, então pecado no domingo é mais grave. Se for antes ou depois do culto, imagine se a gente trabalha aqui uma situação, uma pregação sobre um tema, e logo depois do culto nós começamos a praticar tudo o contrário que nós ouvimos da palavra. Então isso é mais odioso à vista de Deus. É como se Deus dissesse: eu acabei de falar e vocês não ouviram. Então existem circunstâncias que agravam os pecados, pelas circunstâncias de tempo e de lugar. Para a prevenção, remédio contra tais quedas, sem público ou em presença de outros que são capazes de ser provocados ou contaminados por essas transgressões. Então eu quis começar com isso, porque o que nós lemos no início, lá em Provérbios? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. E qual que é a 7ª? O que semeia contenda entre os irmãos. Então é mais odioso à vista de Deus do que os outros pecados, este. Porque na semana passada nós justamente terminamos falando sobre contenda. Então, prosseguindo, hoje nós vamos falar só de uma palavra. Hoje vamos falar sobre ciúme. Ciúmes. Nós já temos visto que essa parte da carta é bem prática. Ela se relaciona exatamente com as suas necessidades, com o que você deve viver em Cristo, a liberdade que você tem em Cristo Jesus, porque afinal de contas, Cristo, nós lemos na carta aos Gálatas, pagou pelos nossos pecados. Nós somos agora filhos de Deus.
Nós somos comprados, nós somos justificados. Então estamos livres, mas não estamos livres para fazer o que a gente bem entende. E aí nós falamos que querer não é poder. O que Paulo diz aí no capítulo 5? Para que façais o que porventura não seja do vosso querer. Não seja do vosso querer. Então querer não é poder. Não é porque você quer que você pode. E é justamente Paulo vai aplicando isso. A sua liberdade em Cristo é para a glória de Deus. Usa a sua liberdade para a glória de Deus. E vai dizer que a carne milita contra o Espírito. E então ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós já vimos que a diferença é porque cada um de nós é inclinado a determinada obra da carne. E fruto do Espírito não. Todo cristão possui o conjunto do fruto do Espírito. Então vamos prosseguir, hoje para esse pecado, que é mais um pecado contra o próximo, que é ciúme. Essa palavra vem do grego zelos. É exatamente, se pensou, da nossa palavra que veio zelo. Então, esse ciúme são sentimentos de proteção ao objeto amado que podem ser benéficos, como um cuidado necessário, ou maléficos, como uma possessão de algo amado. Então, nós vamos ver os dois tipos, de forma benéfica, o ciúme, e da forma que o texto está trabalhando, da forma maléfica, da possessão. Eu conheci certa vez uma moça, tinha uma amiga, e aí, como a história que eu conto no sermão, tem que mudar os nomes, para não identificar. Vou chamar de Estéfanas e Filipinas. Eu tenho certeza que não tem nenhuma aqui. Então, a Estéfanas gostava muito da Filipinas, é a melhor amiga dela. Só que ela tinha um ciúme da amiga, que ela não podia ver a amiga com outras. Isso gerava nela até arrepios. E existem pessoas assim, esse é o ciúme da parte de possessão, porque ela queria controlar a amiga. E isso foi criando um constrangimento tal, até que ela quis arrumar o irmão para casar com a amiga, para justamente selar essa união para sempre, tanto familiar como de amizade, para entrelaçar os relacionamentos. E infelizmente essa amizade não terminou muito bem. Ela teve que entrar com um pedido de proteção, porque a amiga virou uma perseguidora, não só seguidora, viu? Uma perseguidora. Isso acontece, meus irmãos, quando o ciúme é excessivo. Maridos ciumentos, quantas coisas podem fazer? Mulheres ciumentas, ciúme na igreja. O que acontece quando essa obra da carne ganha asas, ganha força na igreja? Isso que nós vamos falar nessa noite. Então, a Bíblia apresenta esse zelo ou ciúme em dois sentidos. Primeiro, vivo interesse pelo objeto amado. Então, no sentido positivo, a Bíblia fala que zelo é um vivo interesse pelo objeto amado. Por exemplo, o próprio Deus. Deus é zeloso. Deus tem ciúme do seu povo. Em que sentido? Ele não quer ver o seu povo se prostituindo com outros deuses. Isso está lá em Isaías 9:7, fala do zelo do Senhor dos Exércitos, E lá em Ezequiel 16, esse você pode abrir, abra lá sua Bíblia. Ezequiel 16, olha só, do 36 ao 38, o que o Senhor diz nesse texto? Ezequiel 16, 36 ao 38, vamos ler juntos. Assim diz o Senhor Deus: por se ter exagerado a tua lascívia
e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, e por causa também das abominações de todos os teus ídolos, e do sangue de teus filhos a estes sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. Julgar-te-ei, como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e ciúme. Então, que ciúme é esse? O zelo do Senhor dos Exércitos, Ele não quer que o seu povo tenha outros deuses. Nós somos um povo de propriedade exclusiva dele. Então, o pecado aqui é comparado com o pecado de adultério. A idolatria é comparada com o pecado de adultério aqui nesse texto. E Deus vai falando exatamente, olha, vocês quando fazem essas coisas, estão se prostituindo com outros deuses. Eu é que sou o dono de vocês, porque eu zelo por vocês. Esses deuses não valem nada. Esses deuses não passam de nada. Eu sou o Senhor. Então, o vivo interesse pelo objeto amado de forma positiva é essa. De forma negativa, seria uma possessão indiscriminada pelo objeto amado. Aí é o que está lá em Provérbios 6:34, que diz assim: porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Então vamos dar alguns exemplos pensando nisso. Primeiro, uma pessoa que não tem ciúme por suas coisas amadas, dificilmente gosta delas, né? Por exemplo, você tem um livro, tem uma biblioteca, alguém te pede um livro emprestado, Milton, me empresta aquele livro lá que você falou, aquele lá que você estudou, aquele do Gênesis 1 a 11, e aí, olha, esse livro, ele está todo grifado, está todo marcado, né? Então, não é que ele tem um zelo, ele tem uma proteção por aquilo, porque ele gosta daquele objeto, né? Então, a pessoa que tem um certo zelo, ela vai fazer algumas recomendações. Não faz isso também, né? Os homens aí que gostam de carro, quando alguém bate a porta, o que falam? Você não tem geladeira em casa, não? Né? Por quê? Porque não, é o carro, olha só. Eu tenho um certo zelo, no sentido positivo, um cuidado por aquilo que eu gosto. As mulheres também, né, gostam de ver os seus maridos com um certo ciúme, né? Não, onde você estava? Não, mas o que você quer saber? Onde eu... Não, mas eu quero saber. Ué. Não, estava ali, mas por quê? Porque é uma proteção, dessa forma positiva, né? Você tem zelo por aquilo que você ama. Isso de forma positiva, né? Até aí não tem problema nenhum. E uma coisa que principalmente os casais devem pensar é o seguinte: o seu esposo, a sua esposa, pode compartilhar muitas coisas com outras pessoas, porque ela foi criada para glorificar a Deus e servir os outros. Então pode ser que, se ela é boa cozinheira, seu marido pode ter que dividir a arte culinária dela com seus amigos. O mesmo se dá com a aparência, com as maneiras, com as cortesias e praticamente com todas as demais áreas da vida. Então, você tem uma pessoa, é sua esposa, seu marido, mas você não pode impedi-lo de sorrir para outra pessoa, né? Por quê? Isso é uma coisa, é dele. É dela. Ele tem uma forma de se expressar, ele é amigável com as pessoas. Isso aí é com todas as pessoas, né? Então, certas coisas nós compartilhamos com todos. Entretanto, meus irmãos, existe uma coisa, esposas, maridos, mulheres, existe uma coisa que é só sua. A intimidade do casamento é só sua. O ato conjugal é só seu. Esse é de mais ninguém. Esse você não compartilha com ninguém.
Talvez seu marido compartilhe a simpatia que ele tem, a sua esposa, né? Dotes culinários, né? Ajuda, prestação de serviço a outras pessoas, mas existe uma coisa que é só sua, que Deus concedeu só para você, que é a intimidade conjugal. Com ninguém mais ele pode compartilhar isso. Com ninguém mais ela pode compartilhar isso. Por isso que os solteiros que escutam aqui, as solteiras, né, devem se guardar para o casamento, pois jamais podem compartilhar algo que é exclusivamente do marido, da esposa, para outra pessoa. Isso é algo que só pode ser compartilhado com a pessoa que tem um real compromisso. Então, nesse sentido, ele é só seu, ela é só sua, não divide com ninguém, né? Então, nesse sentido, está certo. Há coisas que não podemos dividir com ninguém. O ciúme na igreja também é instrumento de divisão, da parte agora pejorativa da palavra ciúmes ou zelos. O sentimento de posse toma conta do coração, e os servos passam a se achar donos e senhores da igreja. Irmãos, isso é grave. Algumas pessoas acham que a igreja é delas, e chegam a pensar que tudo gira em torno dela, quando na verdade o único que pode dizer: sem mim nada podeis fazer, é Jesus Cristo. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Todos nós, todos os outros passam. É por isso que o único insubstituível na igreja é Jesus Cristo. Por isso nós não podemos ter sentimento de posse, ou seja, de cargos, ou de qualquer coisa na igreja, porque nós não estamos aqui para competir uns contra os outros. Nós estamos jogando no mesmo time. Falei isso na quarta-feira. Imagine, se aqui fosse, a maioria aqui é flamenguista, né? Se aqui fosse o time do Flamengo, aí um faz falta no outro, o outro faz falta no um, ninguém passa a bola, que a bola é minha, agora está comigo. Agora, o bom jogador sabe passar. O bom jogador sabe examinar a jogada e passar para o outro que tem mais condições de fazer o gol. Ele não é fominha. Assim também na igreja, nós somos um time que não compete um contra o outro, mas um junto do outro. Nós sabemos passar um para o outro. Nós cooperamos um com o outro. Não podemos ter ciúme dos dons que Deus concedeu a um e não a outro. Então, na distribuição dos dons, Deus é soberano. A uns Ele concede o dom de ensino, a outros Ele concede a liderança, a outros o de serviço. E todos nós temos que estar satisfeitos com o dom que Ele concedeu, porque fazemos parte desse time. O goleiro não pode querer ser o atacante, porque o goleiro é o goleiro, né? Se eu ponho um goleiro para atacar e ele não sabe atacar, o que vai acontecer? O time vai ficar desfalcado. Assim também na igreja, Deus concedeu os dons, cada um no seu lugar, e Ele é o dono de todas as coisas. Eu sei de uma história, quem me contou foi o reverendo Ludigero, que na igreja que ele pastoreava há muitos anos, houve um irmão que disse assim: olha, não estou satisfeito, e se vocês não mudarem, eu vou sair da igreja, e o dízimo dessa igreja vai cair pela metade. Você vai ver. Falou com o pastor Ludigero. E o pastor Ludigero disse: olha, se você quer sair, então eu descobri quem é que está impedindo o crescimento da igreja. E incrivelmente aquele irmão saiu, e 2 meses depois a arrecadação não caiu, sendo que o que ele ofertava era praticamente metade dos dízimos da igreja. A gente fica pensando: mas como é que pode isso? Né? Uma pessoa que doava um valor tão grande assim, a igreja 2 meses depois conseguir manter as suas contas, porque o dono da igreja é Jesus Cristo. É Ele quem supre as necessidades da igreja, é Ele quem governa a sua igreja. Em Apocalipse 2:5,
nós lemos: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Isso significa Jesus dizendo para a igreja lá de Éfeso, Jesus dizendo o seguinte: se vocês não se arrependerem, eu vou retirar o ministério de vocês. Retirar o candeeiro, não haveria serviço. Assim também Deus pode fazer. Ele tira, Ele põe, Ele coloca. Ninguém na igreja é insubstituível. Se você veio para a igreja com o sentimento: olha, o que seria da igreja sem mim? Você não entendeu. Não é bem assim. É: o que seria de mim sem os meus irmãos? O que seria de mim sem a palavra de Deus? É diferente. Nós não fomos chamados para ser senhores, nós fomos chamados para ser ministros. E o que é um ministro mesmo? Servo. Ministro é um servo. Então todos aqui são servos, servos uns dos outros. Mas se o ciúme for de caráter doentio, há alguns problemas a serem resolvidos. Em primeiro lugar, é o problema da insegurança. A pessoa que reage assim geralmente é insegura. Ela acha que ela é menor que as outras ou algo semelhante. Qual é a solução para a insegurança? É conscientizar a pessoa de que ela não precisa ter motivos para ter insegurança. Não precisa ter motivo. Aqui nós estamos numa comunidade de pecadores salvos pela graça. E todos nós, se não fosse a graça de Deus, não estaríamos aqui jamais. Estamos no mesmo barco, estamos na mesma situação, fomos comprados com o mesmo sangue. Outro problema do ciúme é a autossuficiência. A pessoa às vezes quer mostrar que ela está no controle. Por isso se apega a uma coisa, às vezes na igreja, e diz: não, quem manda aqui sou eu. Aqui existem algumas igrejas que têm igreja de dono, né? Que é o pastor que é o dono, é tudo daquele jeito, daquela forma. Como que resolve isso? A solução para a autossuficiência é a humildade, o entendimento de que todo cristão foi chamado para ser humilde, para ser como o Senhor Jesus. Outro problema que nós já falamos, né? Sobre a concorrência. Um tem ciúme por causa do dom do outro, do bem do outro, de algo que um exerce na igreja, ou às vezes até de um trabalho que algum irmão faz, e outro fala assim: por que ele que vai fazer? Eu que quero fazer. Quando na verdade a nossa concorrência não é de um contra o outro, é um para o outro. É como tivemos as Olimpíadas aí, o revezamento de bastão. Um passa para o outro. E assim a igreja continua. Não é um correndo contra o outro, é um correndo com o outro, com o mesmo objetivo, para a glória de Deus. Nós somos cooperadores. Qual a solução para o pecado do ciúme? Em primeiro lugar, desprendimento. E segundo, cultivo da intimidade com Deus. Pessoas ciumentas estão demasiadamente apegadas às coisas deste mundo. É um amor às coisas, às pessoas, de forma demasiada. É necessário também levar essa pessoa a praticar atos de misericórdia. Não há nada mais proveitoso para a transformação e conscientização de uma pessoa possessiva do que visitar enfermos, hospitais e até presídios para se reconhecer como o pecado afeta o mundo e os seus. Então, servir ao próximo nos traz sentimentos de companheirismo e não de possessão. É isso. Então, essa é a solução para o ciúme. Se por acaso você é inclinado a essa obra da carne, e esse ciúme, depois nós vamos ver, que pode levar à ira, à explosão de emoção descontrolada, você precisa praticar atos de misericórdia, você precisa cultivar sua vida com Deus, sabendo que as coisas desse mundo são passageiras. Fico pensando
nesses pastores que são donos de igreja, né? Recentemente aí nós vimos em todos os canais de televisão a morte do Silvio Santos, né? Agora, quem vai controlar as empresas do Silvio Santos vai ser as filhas. Ele tinha o jeito dele de fazer, de governar, de dar os palpites dele, mas, como ele dizia, né, do mundo não se leva nada, também não levou nada. Agora, as suas vontades não mais serão respeitadas, porque outros virão, e outros virão. Então, há muitos que se acham donos de uma certa situação que vai passar. É por isso que nós temos que lembrar que nós somos apenas servos. E temos que servir o máximo no tempo que Deus conceder aqui uns aos outros. Então, cuidado com o sentimento de posse. Nada é seu. Nesse mundo, nada é seu. Tudo é de Deus. Todas as coisas que você tem são de Deus. Silvio Santos deixou a mansão, deixou a herança, deixou as empresas, não tem mais nada. As coisas vão passar, meus irmãos. As pessoas vão passar. Os presidentes vão passar. Os ministros do STF vão passar. Então, aqueles que se acham donos, que são os imperadores, estes vão passar. O único que permanece acima de tudo e de todos é o Senhor Jesus Cristo. Ele jamais, o seu império, a sua soberania, o seu reino jamais passará. Os ciúmes podem ser obras da carne quando são exagerados ou nulos. No exagero, há mais amor ao próximo e ao mundo do que a Deus. No aspecto nulo, a falta de cuidado e zelo que são requisitos para se amar o outro. Então, isso pode acontecer. Em Cantares, capítulo 8, versículo 6, Salomão diz que o amor é forte como a morte, e o ciúme é cruel como o túmulo. Eu quero trazer algumas aplicações para nós encerrarmos por hoje. Hoje vamos ficar só no ciúme, né? Eu sou ciumento demais? Eu tenho ciúmes de quando pareço não estar na presença de Deus? A pergunta é: amo a Deus? Será que eu não tenho me apropriado muito das coisas e das pessoas e não entendido que eu também estou passando? Eu sou passageiro. Como tem sido o meu relacionamento com o Senhor? Nós temos um hino do Inário que diz assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Como tem sido a sua vida com Deus? Será que você não está muito apegado a essas coisas? E muitas vezes, quando nós estamos apegados, Deus pode nos chacoalhar de alguma forma. E assim nós reconhecemos que é só Ele quem é o dono de todas as coisas. Tem um hino que eu gosto muito, foi traduzido do inglês, chama Sou de Jesus Agora. Ele é assim: Cristo me tem fiel amizade, nele encontrei real liberdade, pois sobre a cruz minha alma comprou. Dele, portanto, eu sou de Jesus agora. Meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Nada há nesse mundo de mais confortador em saber que nós somos dele e Ele é nosso. Ele é nosso, pela cruz. Então, podemos sim ter esse zelo pelo Senhor, esse amor pelo Senhor. Ninguém tira Jesus de nós. Segunda estrofe diz assim: Cristo salvou-me, sinto em minha alma grata esperança, mais doce e calma, para libertar-me o preço pagou. Dele, portanto, eu sou. Se você aprendeu, pode cantar. Sou de Jesus agora,
meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. A terceira: quando perdido em dor e pecado, Cristo salvou-me, fui libertado, vida eterna Jesus me outorgou, dele, portanto, eu sou. Vamos cantar? Sou de Jesus agora, meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Nós pertencemos ao melhor dono de todos. Então não vamos ficar pensando apenas nas coisas que nós podemos ter posse aqui. Que Deus nos abençoe.